Os vários Estados-membros da União Europeia têm invocado o facto de a independência da Catalunha não respeitar a Constituição Espanhola para rejeitarem uma possível independência da Catalunha. Mas importa fazer três perguntas. Será que Timor, quando se tornou independente, na altura em que quis defender a sua autodeterminação, essa independência respeitava a Constituição da Indonésia? Em 1640, quando Portugal expulsou os espanhóis do seu país, essa mesma independência que nós garantimos face aos espanhóis respeitaria a lei espanhola em vigor em 1640? E finalmente uma terceira pergunta. O 25 de Abril, será que respeitava a Constituição do Estado Novo? Deixo estas perguntas para todos nós refletirmos. A tensão entre a Catalunha e Espanha parece não ter fim à vista. Enquanto continuarem a ser utilizados e invocados argumentos meramente políticos ou enquanto forem feitas interpretações jurídicas bastante forçadas da realidade para tentar adequá-las aos interesses e às necessidades de cada uma das partes, dificilmente chegaremos a algum lado. É por isso que nós temos de nos socorrer, sobretudo, do direito. Daquele direito que já está decidido e que já está definido e que permite uma avaliação e uma ponderação mais rigorosa e que impede que, por exemplo, a Europa venha a cair numa anarquia em que qualquer Estado ou qualquer comunidade vai poder invocar a autodeterminação ou que, em sentido contrário, umas comunidades podem invocar e as outras não. Qual é o verdadeiro argumento que é decisivo para que uma comunidade como a Catalunha possa ter acesso ao direito à autodeterminação? Desde logo, o Tribunal Internacional de Justiça já foi bastante explícito relativamente a esta questão quando se pronunciou no parecer de 2010 sobre a Declaração Unilateral de Independência do Kosovo. Desde logo, o Tribunal Internacional de Justiça definiu 4 fatores. É preciso estarmos perante uma comunidade. É indiferente que essa comunidade esteja ligada geograficamente ou não ao próprio território do Estado soberano. Quer isto dizer que a Catalunha, o facto de estar ligada e integrar território espanhol é completamente indiferente para nós podermos decidir se tem direito ou não à autodeterminação. Depois, é necessário que essa comunidade tenha em comum uma etnia, uma religião, uma cultura, uma história e que essas características comuns unam e tornem esta comunidade de tal forma especial que as separe até um relativo ponto das restantes comunidades que habitam o Estado soberano. Finalmente, o quarto critério. É necessário que tenham havido várias tentativas de negociação com os órgãos centrais para que venha a ser atribuída uma autonomia correspondente à dignidade que esta comunidade deve ter face a toda esta história e face a toda esta cultura e até mesmo a língua em comum que possam ter. Ora, na Catalunha, tudo isso já foi tentado pelo poder catalão. E até hoje não lhes foi dada a razão devida, nem foi atribuído o estatuto digno devido que a Catalunha deveria ter. Por tudo isto, se nós quisermos, de facto, ter um sistema construído na estabilidade, em que nós nos olhamos e atendemos, inspiramos em regras jurídicas, criadas efetivamente para garantir essa estabilidade e a certeza do sistema e impedir que, nos casos, as comunidades possam ter acesso à autodeterminação e as outras não, com base apenas em motivações políticas, então nós temos de olhar para os critérios do Tribunal Internacional de Justiça, que, recorde, é um tribunal das Nações Unidas e que vem exatamente regular todas as questões de direito internacional em matéria de Estados. Ora, temos estes critérios e a Catalunha preenche, não há qualquer dúvida, é legal o referendo na Catalunha e os resultados que dele possam ser extraídos também são legais. Não pode o Estado espanhol continuar a escudar-se na sua Constituição, uma Constituição que acaba por criar várias proibições e que está até em violação do direito internacional. O que está errado é a Constituição espanhola, não é o direito internacional nem o direito da Catalunha. O Algarve não poderia pedir a autodeterminação. Qualquer outra região portuguesa não poderia pedir e poder aceder ao direito à autodeterminação, mas não seja porque nenhuma delas tem um conjunto de características próprios que os tornam de tal forma únicos que os fazem sentir separados da restante comunidade. Se nós olharmos para Portugal, nós estamos a falar de um país que tem uma cultura própria, embora tenha algumas nuances, dependendo da zona geográfica, mas, regra geral, nós podemos falar de um corpo de cultura, linguístico também, histórico, todo ele em comum e, inclusivamente, até de certa forma religioso, que vem a fazer com que Portugal seja um território uno. Logo, até o momento, é praticamente impossível nós conseguirmos sustentar a ideia de que o Algarve pode invocar, por exemplo, poderia ser o Algarve, pode invocar a autodeterminação para se tornar independente de Portugal. Isso não tem qualquer cobertura jurídica ao nível internacional e aqui prevaleceria naturalmente o direito interno português porque está de acordo ao direito internacional.
Já nós poderíamos questionar, de certa maneira, é discutível, a questão da independência da Madeira. Porquê? Porque quando houve o 25 de Abril e foi atribuída a independência às várias antigas colónias portuguesas, aquilo que separa a Madeira, por exemplo, de Cabo Verde, foi apenas a cor de pele das pessoas que residem num território e que residem noutro. A Madeira entendeu-se que, como a maioria era de facto branca, caucasiana, não deveria ter acesso sequer à independência e nem a Madeira acaba por ter verdadeiro interesse na independência, já que depende significativamente das relações com o continente. No caso catalão é completamente diferente. A Catalunha produz cerca de 20% da riqueza total do país e 25% das exportações passam exatamente pela Catalunha. A sua proximidade à França, o seu acesso ao restante centro da Europa, fazem com que essa independência não acabe por tornar a Catalunha num estado de terceiro mundo, como possivelmente a Madeira se tornaria, até devido à sua insularidade.